Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Fundamento da Fé e hoje nós vamos falar sobre o ponto 3, que é a doutrina dos batismos. Para quem ainda não assistiu os outros vídeos, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dos outros dois que já falamos sobre arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Para quem não sabe, a série que nós estamos fazendo ela tem 6 pontos, 6 vídeos. Esse é o terceiro dos 6 e ela está baseada no capítulo 6 de Hebreus, que fala dos 6 pontos do fundamento da fé. Desde já eu quero te pedir, se inscreve no nosso canal para você nos acompanhar. Ativa também o sino das notificações para você ser avisado todas as vezes que a gente gravar um vídeo novo aqui no canal. Semanalmente estamos gravando as aulas da Escola Bíblica, inclusive a aula de domingo nós já gravamos, já está aqui no nosso canal. E também estamos gravando vídeos curtos de 10, 12 minutos com uma mensagem bíblica para edificar a sua vida na palavra de Deus. Correto? E vamos para o texto bíblico então. Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2 diz assim: Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então hoje nós vamos falar sobre a doutrina dos batismos. A Bíblia menciona vários batismos, como o batismo de arrependimento, que foi o de João Batista. A Bíblia fala também de arrependimento de batismo de obediência. A Bíblia fala de batismo no corpo de Cristo. E nós vamos falar de apenas dois, que são o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, tá bom? Por que nós vamos falar de apenas esses dois? Porque eu entendo que os demais batismos, como o batismo que a gente já falou, o batismo de arrependimento, o batismo de obediência, o batismo no corpo de Cristo, nós entendemos que esses batismos fazem parte desses dois batismos que nós vamos falar aqui nesse vídeo, tá bom? E o primeiro é o batismo nas águas. O texto bíblico que nós vamos usar é o de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz assim, ó: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a primeira pergunta que nós vamos fazer nesse momento é: o que significa o batismo nas águas? Tá bom? O batismo nas águas, ele significa a sua morte e ressurreição. Por quê? Porque quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você se converte, né, muitas vezes essa conversão, essa entrega, nem sempre ela é pública. Nem sempre as pessoas veem você confessar essa fé, não é? Então, o batismo nas águas, ele seria a confirmação dessa mudança, seria a confirmação dessa fé, seria uma demonstração pública de que agora você pertence a Deus. É uma confirmação da decisão que você já tomou, tá? E ela simboliza também a sua imersão no corpo de Cristo. Pastor, quando é que eu sou inserido no corpo de Cristo? A partir do momento que você se converte. A partir do momento que você se converte, o Espírito de Deus passa a habitar no seu corpo, a habitar dentro de você, e nesse momento você é inserido no corpo de Cristo. Você passa a fazer parte da igreja de Deus. E o batismo nas águas, ele é a demonstração pública, ele seria como o símbolo
material dessa imersão no corpo de Cristo, dessa imersão que é espiritual. Então, o batismo nas águas simboliza materialmente a sua imersão no corpo de Cristo. Por isso que a partir do batismo nas águas você passa a tomar a ceia, né? A partir desse ato público de fé, você passa a tomar a Santa Ceia, né? A ceia do Senhor. Então, apenas a partir do batismo você passa a tomar a ceia. Então, o que significa o batismo nas águas? Significa a sua morte e ressurreição e significa também a sua imersão no corpo de Cristo. Aí então você pode perguntar assim, né? Pastor, então por que eu devo me batizar? Eu sou obrigado a me batizar? Bem, é um mandamento. Jesus, ele disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, Jesus mandou a gente se batizar, né? Pastor, isso nos leva a uma segunda pergunta, né? Que seria essa. Pastor, se eu não me batizar, eu posso ser salvo? Tá? Veja bem, a sua salvação, a minha salvação, ela é um presente de Deus para nós. Ela depende daquilo que Jesus fez e não daquilo que eu faço. Então, o batismo, ele não prova ou ele não define se você é salvo ou não. O que define se você é salvo ou não é a sua fé. Por exemplo, aquele malfeitor que foi preso e que foi crucificado junto com Jesus, ele não se batizou, mas ele foi salvo, porque Jesus olhou e disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele não se batizou, mas ele foi salvo. Assim também como existem muitos casos de pessoas que não tiveram a oportunidade de se batizar, mas que entregaram sua vida a Jesus, foram salvas. Então o batismo, ele não, não define se você é salvo ou não, o que define é a sua fé. Porém, uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, é convertido e tem condições de ser batizado, não existe razão alguma para você rejeitar isso. Como eu falei, é uma confirmação pública de uma decisão que você já tomou, né? Então, não há nenhum impedimento que o impossibilite você de se batizar, tá bom? O segundo batismo se você tiver alguma outra dúvida a respeito do batismo nas águas, por conta do tamanho do vídeo, não vamos falar muito para ele não ser longo, mas você pode deixar as suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou responder todas as perguntas, tá bom? Fique tranquilo. O segundo batismo que nós vamos falar aqui é o batismo com o Espírito Santo. E a referência que vamos usar é também a de Marcos, no capítulo 1, versículo 8, que João Batista falou, inclusive. Olha o que ele disse: eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá bom? Então, o que significa, né, o batismo com o Espírito Santo ou o batismo no Espírito Santo? O que significa isso? O batismo no Espírito Santo significa você ser cheio do Espírito Santo, significa a sua imersão no Espírito de Deus, tá? É a mesma coisa de ter o Espírito dentro de mim? Não, não é a mesma coisa. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito de Deus ele passa já a habitar em você, moldando o seu caráter, tirando vícios que não fazem parte de uma nova vida. Ele vai mudando a sua forma de pensar, vai abrindo a sua mente para as coisas espirituais de Deus. Isso é o Espírito agindo e consertando a sua vida de forma espiritual. Por isso que a mudança é de dentro para fora e não de fora para dentro. Ela é a partir do Espírito Santo. Então, você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito de Deus começa a moldar o seu caráter.
Então, para que eu preciso ser batizado no Espírito Santo se ele já está dentro de mim? Pois é, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Se você ler Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: "Mas recebereis poder ou virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo." E então, a partir desse momento, a partir do batismo com o Espírito Santo, você passa a ser revestido então do poder de Deus. É algo diferente. Você vê as coisas de uma forma diferente. Você passa a ser alguém mais espiritual, valorizando as coisas espirituais de Deus. É como se umas escamas espirituais caíssem dos seus olhos, possibilitando você a ver as formas, a ver as coisas de uma forma espiritual, entendeu? E também ele nos capacita. É uma forma de o Senhor nos capacitar a quê? A sermos testemunhas. A sermos testemunhas. Atos capítulo 1, verso 8 vai dizer: "Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus e ser-me-eis testemunhas." Então, pastor, eu posso ser testemunha do Senhor sem ser batizado com o Espírito Santo? Pode ser testemunha. Porém, o Senhor nos disse que receberíamos o poder e a virtude dele através do batismo. Isso nos leva então a uma pergunta, né? Por que eu devo buscar o batismo com o Espírito Santo? Bem, o texto que lemos de Marcos 1, versículo 8, é isso? Ele diz que Jesus iria nos batizar com seu Espírito Santo. Então é uma promessa que está disponível a todos aqueles que buscam, a todos aqueles que querem, né? Requer esforço e busca. Você precisa buscar esse batismo. Então, precisamos buscar, devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, porque é uma promessa. E segundo, porque através desse batismo nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, uma terceira pergunta seria: se eu não me batizar, se eu não for batizado com o Espírito Santo, eu serei salvo? Isso depende. Eu dependo do batismo para eu ser salvo? Não, você não depende do batismo com o Espírito Santo para ser salvo. Porém, como nós já falamos, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Muitos não acreditam que esse batismo é para nós nos dias atuais. Alguns pensam que foi só nos tempos antigos, mas a Bíblia não menciona data e não menciona período em que isso estaria disponível. A Bíblia só menciona que é uma promessa e que todo aquele que busca, ele recebe. Então, se você almeja isso, se você deseja isso, basta que você se consagre, busque e com certeza Deus irá batizar você com o seu Espírito Santo. Tá bom? Então era isso que eu queria falar a respeito desses dois batismos. Como eu disse, não podemos nos alongar no assunto para não deixar o vídeo muito grande. E conforme eu falei a respeito do batismo nas águas, se você também tiver dúvidas a respeito do batismo com o Espírito Santo, pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo com todo prazer, tá bom? Então aqui nós encerramos esse vídeo. O próximo vídeo vamos falar sobre imposição de mãos, será o quarto vídeo dessa série. Mais uma vez eu quero te pedir, se você ficou até aqui, muito obrigado. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, dê um like aí nesse vídeo se você gostou e eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Manda lá no Facebook, manda lá nos grupos de WhatsApp e assim você vai estar nos ajudando, também divulgando esse canal, fazendo com que ele cresça. Nós precisamos bater a meta de 1000 inscritos e sem a sua ajuda isso não será possível. Beleza? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.